Olá, meu nome é o Biratã, todo mundo me chama de Bira, sou militante do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e hoje vim aqui contribuir no debate sobre os recursos naturais, né, e a apropriação e expropriação do capital em cima deles. A ideia aqui não é trazer respostas prontas, né, mas trazer alguns elementos para reflexão e para o debate a partir da experiência do movimento nesse tema. Então, espero que seja produtivo e que todos nós possamos construir novas sínteses, né, a partir dos debates feitos no curso. Primeiro, dizer também que o nosso curso e a nossa análise, ela tem um lado, né? Tudo nessa sociedade tem lado. E a ideia aqui é trazer uma análise a partir de um certo ponto de vista, que é um ponto de vista da classe trabalhadora. E além de ser um ponto de vista da classe trabalhadora, é um ponto de vista que tenha como objetivo a transformação da sociedade, que é o que todos nós almejamos, né? A partir desse olhar que nós vamos fazer o debate de hoje. Primeiro, iniciar um pouco o debate sobre a noção de natureza, né? Mas o que é a natureza? A natureza, ela é uma construção social. A noção da natureza, ela é uma construção social humana. Então, essa construção social, essa ideia de natureza, né, ela varia de acordo com as épocas e varia também de acordo com a sociedade, né? E por ser uma construção social, ela reflete uma ideia de classe e uma ideia de poder também. Logo, uma sociedade que tem no seu centro a produção de mercadorias e a extração do mais valor para a acumulação de lucro, que é a sociedade capitalista, ela constrói uma noção de natureza que é uma noção mais utilitarista, né, da natureza, que enxerga o meio natural, os recursos naturais, as bases naturais, como mais uma parte do processo de produção capitalista. A natureza, ela passa a ser enxergada como um insumo, como matéria-prima, como essa parte para a produção da mercadoria. E uma sociedade diferente, uma sociedade que tenha uma sociedade que seja em uma sociedade diferente, uma sociedade baseada em outros princípios, uma sociedade que não tenha a produção de mercadorias no seu centro e a extração do mais valor, uma sociedade não capitalista, ela pode ter uma noção diferente de natureza. E é o que a gente observa em diferentes civilizações, né? Como que, por exemplo, as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, que constroem uma noção de natureza muito mais holística, mais abrangente, onde a natureza ela é algo em si, né? Ela não é só um recurso que está à disposição da humanidade explorar, mas ela é algo em si, né? Então, um rio ele tem o seu valor e um rio pode ter seus direitos, um rio pode ser uma entidade, a terra pode ser uma entidade, o ar pode ser uma entidade, independente da vontade humana, independente do uso humano para aquilo, né? Mas, como nós vivemos na sociedade capitalista, como nós estamos nessa sociedade que ganhou a hegemonia mundial, que é a sociedade capitalista, nós vivemos nessa sociedade onde a natureza ela passa a ser vista como parte do processo produtivo, uma parte para ser utilizada no processo produtivo. E isso traz, né, para uma série de tensões e problemas, né, que são oriundos da tensão de classes que existe nessa sociedade. Porque vivemos numa sociedade, como já foi dito também nas outras aulas, né, numa sociedade de direitos onde temos interesses antagônicos de classe, né? Muitas vezes os interesses de uma classe eles são antagônicos com o interesse da outra classe.
Os interesses da classe dominante, eles são antagônicos com os interesses da classe trabalhadora. Isso gera um conflito, isso gera uma tensão. Então, essas tensões, esses interesses antagônicos, né, muitas vezes entram em choque e geram uma série de problemas. A questão é, já que nós vivemos nessa sociedade capitalista, que trata a natureza e os recursos naturais, né, trata as bases naturais como parte para a produção de mercadorias, né, isso faz com que nós, enquanto humanidade, né, o capitalismo faz com que a gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, se aliene da natureza. E o ser humano passa a se enxergar como fora da natureza, né? A natureza, ela é algo que está aqui para mim explorar e usar, e eu sou um ser fora disso. Quando outras visões de sociedades, a própria ciência e outras formas de pensar nos permitem entender que, na verdade, o ser humano ele faz parte da própria natureza. Nós somos mais uma espécie dentro desse planeta. Nós somos mais um ser vivo dentro desse planeta. No entanto, essas relações capitalistas nos alienam dessa relação, de nos entender enquanto parte da natureza, né? Enquanto mais um ser que, inclusive, é interdependente com os outros seres desse planeta. O ser humano, com o desenvolvimento capitalista, nós conseguimos alterar o planeta numa escala jamais vista na nossa história. Talvez na área da biologia dê para se comparar o que é o advento da espécie humana com o que foi os primeiros organismos que começaram a produzir oxigênio, que se espalhou por todo o planeta e mudou a cara do nosso planeta. Seres vivos morreram, novos seres vivos conseguiram surgir a partir daí. Assim o impacto, a escala do impacto do ser humano no planeta hoje. Nós construímos cidades, nós alteramos o nosso meio, a nossa volta, de uma forma e numa escala nunca antes vista no planeta. E isso faz com que, aliado com essas outras ideias do mundo capitalista, do ser humano sendo algo fora da natureza, e de quando no nosso dia a dia a gente não se enxergar na natureza, a gente enxergar as alterações, o nosso dia a dia é enxergar as alterações que nós mesmos fizemos no planeta, né? É a cidade, é a rua, são os carros, é a poluição, é o barulho, é o caminho, é o trabalho. Isso contribui para essa noção de que o ser humano é algo apartado da natureza. Só que essa noção ela é muito perigosa. E como já está se provando com a história, com as consequências que nós estamos trazendo para o planeta, essa visão do ser humano apartado da natureza, né, está conduzindo a humanidade para o seu próprio fim. E correndo o risco de levar junto aí muitas outras espécies do próprio planeta. E aí nós podemos citar as alterações de nível global, como aquecimento global, né, que tem um debate científico muito grande dentro sobre esse tema, que não é o tema aqui hoje, né, mas fato é que a temperatura do planeta está subindo, fato é que nós estamos impactando o planeta como nunca outra espécie impactou, né, e tudo indica que o aumento da temperatura, né, média do planeta hoje está relacionado à atividade humana pós-industrial, né? Então, essa noção ela está nos encaminhando para caminhos muito perigosos e nós vamos ter que lidar com isso, né? É um desafio para a classe trabalhadora lidar com isso. Nós precisamos aprender, né, e podemos aprender, inclusive, com essas outras civilizações que têm uma outra forma de relação com a natureza, uma outra visão com a natureza, que se veem enquanto parte da natureza, né, e conseguiram, com essa visão, se vendo enquanto parte da natureza, manter os recursos naturais de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais cíclica, muito mais até
permanente do que a sociedade humana moderna, capitalista, tem conseguido. Então nós temos muito a aprender com os povos tradicionais, muito a aprender com as comunidades tradicionais. Já que nossa sociedade tem no centro a extração do mais-valor e o lucro, como que nós, enquanto classe trabalhadora, vamos olhar e lidar para os recursos naturais, para a natureza, visando transformar essa sociedade? Um dos conflitos que ocorrem nesse tema é porque os recursos naturais, né, a natureza em si, ela não está... Os recursos eles não estão distribuídos homogeneamente no mundo, né? Os recursos eles estão colocados dentro de territórios, né? O que é o território? O território é um espaço geográfico que tem relação com a sociedade, com o ser humano, né? Então, os recursos naturais, né, as bases naturais, elas estão dentro dos territórios. E a distribuição desses recursos, ela não é homogênea pelo mundo. Ela é desigual, né? Por exemplo, o Brasil retém as maiores reservas de água doce do mundo. Nós agora acabamos de descobrir o pré-sal já acabamos há alguns anos, descobrimos o pré-sal, que também nos coloca aí provavelmente como a quarta maior reserva de petróleo do mundo, né? E outros países, como por exemplo países do centro capitalistas, que são os maiores consumidores de petróleo e de outros recursos naturais, não têm dentro dos seus territórios esses mesmos recursos, né? Podemos citar Estados Unidos, própria Europa, né? Japão. Esses países necessitam da importação desses recursos de outros locais, de outros territórios. Então, isso gera tensões, né? Isso gera conflitos nessa sociedade que acaba colocando como centralidade o lucro, né? A extração de mais-valia. Outra relação que nos chama a atenção é que parte desses conflitos e dessas disputas, né, elas se dão em diferentes âmbitos na sociedade, né, em diferentes estratos da sociedade, né. Muitas vezes essas disputas ocorrem disputas físicas, né, como no limite são as guerras, né, a gente viu, o mundo todo viu o que foi a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né, dizendo que estavam combatendo armas químicas que nunca foram encontradas, depuseram o presidente, assassinaram o ex-presidente e tomaram conta das reservas de petróleo do país, né? Esse a face da guerra, né, dessa disputa. Mas muitas vezes essas disputas elas ocorrem de outras formas, né? Elas ocorrem no campo das ideias, elas ocorrem no campo das instituições, né? Elas sempre ocorrem no campo do poder, né? Que se manifesta nessas diferentes esferas. No Brasil, nós estamos vivendo isso com o petróleo, que está sendo entregue para companhias privadas multinacionais, sem a necessidade da invasão de um exército de outra nação, né? Está sendo feito de forma legal, dentro do acordo com o judiciário e com tudo, né? Inclusive com a facilitação de informações privilegiadas via Operação Lava Jato para o governo estadunidense. Essas disputas, que são disputas da sociedade capitalista, né, não atendem os interesses da classe trabalhadora, não atendem os problemas da classe trabalhadora. Nós precisamos construir condições para tratar da natureza e tratar da nossa base natural, dos nossos recursos, como um bem para a humanidade, como um bem para a classe trabalhadora. Para isso, né, o MAB defende, o MAB e outros movimentos construíram algumas ideias de algumas questões para o que a gente chama, né,
de princípios para um projeto popular. Nós do MAB lidamos mais com a área da energia, né? Então temos também os princípios para o projeto popular energético, né? Para um projeto energético popular. Foram construídos então, juntamente com outros movimentos da América Latina, 15 pontos que eu gostaria de trazer aqui para refletirmos sobre o que deve ser essa sociedade que coloque os recursos naturais, né, as bases naturais a serviço da classe trabalhadora. Primeiro, precisamos construir uma relação com os recursos naturais, com nossa base natural, que satisfaça as nossas necessidades, né? Claro que também muito se coloca nesse debate, né? E a própria classe dominante usa isso para confundir, né? Ah, vocês do MAB querem energia, falam mal de barragem, mas todo mundo usa energia, né? Ah, vocês estão falando de mineração, mas um iPhone todo mundo quer. É esse tipo de ideia. Que ignora que, na verdade, o que se coloca em questão é o acesso, né, às mercadorias, né? Aquilo que a classe trabalhadora produz, nós estamos brigando para que a classe trabalhadora tenha acesso, né? Então, um projeto energético popular, né, um projeto popular que olhe para a questão dos recursos naturais com o viés da classe trabalhadora, tem que atender às nossas necessidades. E se hoje nós temos um avanço tecnológico, construído inclusive pelo trabalho do trabalhador e da trabalhadora, se hoje nós temos recursos, né, socialmente construídos, nós temos que ter direito a acessar esses recursos sim, né? Eles têm que ser disponíveis a todos, né, e não somente à classe dominante. A questão é que muitas vezes eles ficam restritos à classe dominante. Então, o primeiro ponto é esse. Precisamos construir uma sociedade que trate dos recursos naturais de forma a satisfazer as nossas necessidades. Segundo ponto, nós precisamos construir uma relação que a apropriação dos recursos naturais ela seja popular, seja do povo, né? Quando a gente diz popular aqui, quando a gente diz do povo, é para deixar claro um viés de classe, é para garantir os interesses da classe trabalhadora, é para garantir o interesse da maioria da população do planeta. Que seja sustentável, né? É claro que não vamos também defender o uso dos recursos naturais, né? A utilização dos recursos naturais de forma irresponsável, que esgote as nossas reservas e acabe por pôr em risco a própria vida humana e das demais espécies do planeta, né? Temos que ter uma exploração, um uso sustentável dessa base natural. Tem que priorizar o valor de uso, né? A terra é terra, né? Não é para especulação. A moradia, ela tem que ser moradia, não é para especulação, né? O mais importante é a gente garantir e priorizar o valor de uso desses recursos naturais para atender às nossas necessidades, né? E não as questões de troca, né? Não buscando acumular mais riqueza, mas sim garantir e priorizar o valor de uso dos recursos naturais. Que seja um uso racional. Hoje, na sociedade capitalista, o que gere o uso dos recursos naturais, né, não é a racionalidade, não é a ciência, não é o bom senso, é o lucro, né? Um dos maiores exemplos disso é o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, onde as maiores mineradoras do mundo colocaram o lucro acima da vida, né? O lucro acima de tudo, e mataram 20 pessoas só no rompimento de Mariana, 300 pessoas só no rompimento de Brumadinho, mataram o Rio Doce, mataram o Rio Paraopeba. O lucro não pode estar acima da vida, né? Isso é irracional, né? A ciência, colocar o lucro acima da ciência, acima do bom senso, né? Como a Vale fez, né? Construindo uma barragem que colapsou, como
muitas vezes é feito em outros empreendimentos, né, não é racional. Então precisamos colocar a racionalidade também no lugar. Com direito amplo, né, o acesso aos recursos ele precisa ser o mais amplo possível, né? Precisamos construir ainda, vai ter outro ponto aqui, que é da solidariedade, né? O acesso solidário. Se o Brasil é um dos países que mais tem água doce no mundo, por que nós não podemos dividir a nossa água com um outro país que tem uma escassez de água maior? Por que nós não podemos dividir o nosso petróleo para ajudar um outro país? Se nós temos uma geração de energia elétrica através de hidrelétrica, que é uma das mais baratas do mundo, por que nós não podemos dividir esse bem com outro país, né? Não há necessidade no outro país, por exemplo, ficar com geração nuclear, arriscando a vida, o planeta, né, daquela população que ela está, né, com resíduo nuclear, que é algo que demora gerações, às vezes milhares de anos para ser desfeito, né? A solidariedade também é muito importante, o acesso amplo, mais um acesso de classe, uma solidariedade de classe, não uma solidariedade somente da classe dominante, não uma solidariedade somente pensando no lucro e no dinheiro, mas sim o acesso à humanidade e a todos. Que nós pensemos no hoje e no futuro, que considere também os recursos como um bem comum da humanidade. A terra, a água, os minérios, né, eles são um bem comum de um povo, né? São um bem comum da humanidade. A vida é um bem comum da humanidade. Não deve ser tratado como algo privado de um grupo ou só de uma nação, mas são um bem comum da humanidade. E nós precisamos construir essa consciência. Nós precisamos considerar as diferenças de escala e a descentralização também dos recursos, né? Como disse, a distribuição dos recursos ela é desigual pelo mundo. As necessidades também são desiguais, são diferentes. Então nós temos que considerar isso, né? Nem todo mundo tem que viver como eu vivo, né? Ou como um determinado grupo vive, né? Existem diferenças regionais, existem diferenças históricas que devem ser respeitadas, né? Nós precisamos, sim, fazer uma opção preferencial pelas fontes renováveis. Se nós temos condição de ter uma fonte que é mais renovável, que é mais interessante de ser explorado, vamos usar a racionalidade, vamos usar a ciência. Por que nós vamos usar uma fonte que é pior? Por que nós vamos usar uma fonte que é mais danosa ao planeta, né, de um determinado recurso? Precisamos ser solidários, como já falei. Precisamos trabalhar a equidade, né? O conceito da equidade que é diferente da igualdade, né? Igualdade para aquilo que é igual, né? Agora, equidade para aquilo que para construir a igualdade com o que é diferente, né? Podemos usar como exemplo o acesso à água, né? Nós não podemos dar a mesma quantidade de água para uma família que é agricultora e vai usar para irrigação e sedentação animal e dar a mesma quantidade de água que uma família no centro urbano usa, né, para lavar louça, banho e consumo, né? Então temos que trabalhar a equidade, né, de acordo com as necessidades e com as diferenças. Temos que tratar os recursos naturais, né, os bens naturais, com autonomia e soberania. Nós temos que respeitar também a autonomia e a soberania dos povos, a autonomia e a soberania dos territórios e trazer esse debate para a sociedade. Se nós formos fazer uso de um recurso que traz impacto a alguma população, essa população tem que ser ouvida, essa população tem que poder opinar, essa população tem que ser trazida para o centro desse debate, né? Não o dinheiro, não o lucro, mas sim trazer esses sujeitos que são sujeitos dessa história, né?
temos então que buscar essa questão da soberania e do respeito à autonomia. E por último ponto, né, dos 15 pontos construídos por os movimentos populares que lidam com energia aqui na América Latina, temos que buscar uma diversidade, né? Diversificar o uso dos nossos recursos naturais, né? Nós não podemos ter uma sociedade que não respeite as diferenças regionais, porque as diferenças regionais, inclusive, elas têm um motivo de existir, né? Se no Brasil nós comemos mandioca, se os povos andinos tinham a cultura do milho, né? Se os europeus cultivavam batata, né? Isso tem uma razão histórica e uma razão material. Nós não podemos querer homogeneizar que todo mundo plante mandioca e coma mandioca, por exemplo, né? E isso também vale para os outros recursos naturais, né? Não é porque no Brasil nós temos uma grande disponibilidade de petróleo que numa comunidade que não tem grande disponibilidade vai ter que ter uma sociedade tão baseada no petróleo como a nossa. Nem todo mundo vai poder usar todo o mesmo recurso, né? Isso gera um impacto muito grande no planeta. Então nós temos que respeitar também essa diversificação, né, que a própria natureza nos traz e nos ensina. A série de conflitos gerados, né, na sociedade capitalista pela disputa dos recursos naturais, ela então vai se expressar de diversas formas. E a sociedade pode lidar com esses conflitos de diversas formas. Na história brasileira e na história de muitas civilizações modernas, né, a tensão da luta de classes, ela se expressa dentro da sociedade, dentro dos espaços democráticos da sociedade também. Nesse contexto, que gostaria aqui de chamar a atenção para duas relações diferentes, que é quando a gente lida com esses conflitos a partir, mesmo dentro da sociedade capitalista, a partir do olhar do privado, do poder do privado. E quando a gente lida com esses conflitos, mesmo dentro da sociedade capitalista, a partir do olhar do comum, a partir do olhar do Estado, né? A partir do olhar do estatal. Por quê? Nós, do MAB, né, na história do movimento, tivemos isso muito presente, temos isso muito presente. Podemos olhar para a questão do petróleo no Brasil, podemos olhar para a questão da mineração no Brasil, podemos olhar para a questão das barragens no Brasil. Já que esse conflito ele é desigual e ele mostra interesses de classes diferentes, esses interesses se exprimem na sociedade. Sem entrar também no debate sobre o Estado, né? Quem é o Estado, mas partindo aqui do viés da classe trabalhadora, nós precisamos entender o Estado, né? Marx diria, né, do Estado, ele é um instrumento de dominação de classe, né? Um instrumento de poder da classe dominante, né? Se nós estamos na sociedade capitalista, sobre o domínio com a classe, né, dominante, né, com a burguesia enquanto classe dominante, né, os detentores dos meios de produção enquanto dominantes, né, o Estado serve aos interesses da classe dominante. Mas existem tensões, existem contradições, existe a luta de classes. Para os recursos naturais isso se exprime de várias formas, né? Na história brasileira, houve um período, né, em diversos períodos ideias que trouxeram para o serviço estatal, né, para uma companhia, para uma empresa estatal, para as funções do Estado brasileiro, a noção de buscar combater as desigualdades da nossa sociedade, né, combater as desigualdades do país, de entender um determinado recurso que é estratégico, né, enquanto estratégico para a nação e buscar sanar, trabalhar as mazelas da nação, né? Assim foi com o petróleo, né?
assim foi com o desenvolvimento da própria indústria nacional, que dependeu completamente, né, dos interesses estatais, né, uma opção, né, do Estado de desenvolver a indústria. Então, essas contradições aparecem dentro do Estado também. No entanto, quando os interesses privados são que tomam conta dos recursos naturais e eles estão a serviço somente dos interesses privados, nós vemos as contradições se aprofundarem, né? Nós vemos os problemas para a classe trabalhadora se aprofundarem, né? Então, chamar a atenção também para essa diferença, que a violência, a exploração, a expropriação, né, ela se dá de forma diferente, né, quando estamos lidando com o setor privado e quando estamos lidando com o setor estatal, né? E a tendência é ao setor privado, né, ter uma postura muito mais agressiva, né, trazer consequências muito mais danosas à sociedade. Claro que isso não é uma regra, porque existem momentos em que o próprio Estado, né, estados ultraconservadores, né, por exemplo, acaba tendo uma postura muito pior do que o próprio setor privado, né? Mas a tendência na história brasileira, né, na história recente brasileira, né, e na história recente de várias sociedades também também da defesa do setor estatal, não porque é o melhor dos mundos, né? A defesa tem que ser para que aquilo seja propriedade do povo, né? Que esteja sob o controle popular. Mas, né, hoje, na sociedade democrática, né, a defesa do setor estatal também é a defesa da gente trazer para a disputa sobre como lidar com aquele recurso, como lidar com aquele recurso em relação com a população, para os espaços democráticos também, né, para dentro da estrutura do Estado, que pode ser mais democrática do que as estruturas privadas, né? Claro, de novo, fazendo essa ressalva que isso pode mudar, né? Ainda mais com governos ultraconservadores que tendem a aumentar as estruturas conservadoras do Estado e as posturas conservadoras do Estado. Esses, então, são esses 15 pontos, né, que o movimento dos afetados por represas, o MAR, que é um movimento latino-americano de atingidos por barragens, né, trouxe no seu último encontro latino-americano. E vai estar também, esses 15 pontos vão estar aí também no material junto com a aula.